graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou a Bispa Cássia, aqui da Suíça, e eu quero trazer uma mensagem de amor da parte de Deus para vocês que vão me acompanhar no YouTube, para vocês que vão receber essa mensagem, uma palavra do Espírito Santo nesse momento, nessa dificuldade, nesse tempo difícil, nesse tempo de pandemia do coronavírus. Então eu vou deixar uma palavra de reflexão para que a gente não venha esquecer que Deus está no controle de todas as coisas, assim como Ele fez o homem e todas as criaturas. O Senhor Jesus e o Senhor Deus, o Senhor Jesus, Filho de Deus, está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, venceu a vida e a morte, tem a chave da vida e a morte. E o Senhor Jesus, Ele está sentado à direita do Pai e Ele nunca perdeu uma guerra. A palavra de Deus diz que Ele ajudou, como filho, ajudou o Pai a construir a terra. E a palavra de Deus diz que Ele foi, quando partiu, estamos na época agora de Semana Santa, estamos vivendo, amanhã é a Semana Santa, hoje são 9/4/2000. Estamos passando por essa dificuldade, por essa pandemia. Muitos estão em casa com medo, estamos sem culto, estamos verdadeiramente numa pandemia, numa dificuldade, no qual o Pai, Filho e Espírito Santo nunca perdeu uma guerra e Ele está conosco. Amém? Todo o tempo e toda hora. Vamos ler Eclesiastes 7, por favor. Comparado à sabedoria e à loucura. Comparado à sabedoria e à loucura. É o tema de Eclesiastes 7. Sabemos que Eclesiástico, quem escreveu, o autor do livro eclesiástico, da epígrafa eclesiástica na Bíblia, foi o nosso rei Salomão, no qual a palavra de Deus diz que não haverá homem com tanta sua riqueza e que deu muito a ele sabedoria. Ele foi um homem que foi tanto rico como pobre. Ele sabe o que é viver tanto na riqueza como na pobreza. Agora vamos aqui meditar. 7:1. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso, vírgula, e o dia da morte, melhor do que o dia do nascimento. Mas que forte isso, hein? Como poderia pensar, ou como Salomão poderia escrever, melhor é o dia, que tristeza talvez que ele estaria no coração, podemos imaginar, podemos conjecturar por que ele escreveu isso. Se nós mesmos não gostamos em enterros, nós não gostamos de estar lá naquela melancolia, naquela tristeza, né, que traz uma melancolia, que traz um sentimento de perda, de um buraco assim que a gente bota o pé e não acha, e isso mais para os entes queridos, não é verdade? E a gente não encontra resposta, a gente não tem entendimento, e muitos não têm sabedoria na palavra do Senhor, não conhece, muitos não sabem como viver a respeito da morte, de frente para a morte, né? Muitos não sabem. E esse coronavírus está deixando todo mundo um pouco assim. Estou ouvindo dizer que é apreensivo. Nós também, a igreja, estamos sem culto, está difícil, não podemos sair, mas agora, abaixo de Deus, o nosso líder são os médicos, né? A nossa liderança são os médicos, que eles dizem o que temos que fazer e devemos assim seguir, certo? Mas por que Salomão deveria ter falado isso, né? Para nossos olhos, para o nosso pouco entendimento. Por que né? No luto, por que está de luto, né? No dia da morte, melhor do que o dia do nascimento, veja. Quando a criança nasce, é tão bonito para os pais, né? Fazemos uma festa, fazemos comemorações e convidamos, escolhemos padrinhos, móveis. É uma alegria na casa, sim ou não? A palavra de Deus não diz que não devemos ter. Mas o Espírito aqui, o Espírito Santo revelado através do Espírito de Deus, revelado ao nosso
o nosso rei Salomão, né, que muitos já dizem que não, isso não é verdade, eu não posso crer, isso é uma tradução errada. Irmãos, a palavra de Deus está bem, a palavra de Deus está bem clara, no sentido de que está escrito, está escrito, pela árvore conhecereis o seu fruto, certo? Nós somos representadas como árvore, né? A árvore da vida, né? Nós pertencemos à árvore da vida, que é Jesus é o cabeça, né? Jesus é o tronco maior e nós somos os galinhos, sim? Mas pela árvore conhece os frutos, ou pelos frutos conhece a árvore, o centro, né? Os pais, a mãe, imagine. Quando uma criança nasce, o que é que nós sabemos dessa criança? Pergunta, pare para pensar. O que é que nós sabemos dessa criança? Que é um anjo. Que é um anjo, que não sabemos o que vai ser, não sabemos como seria, não sabemos se vai ser rebelde, se não vai ser rebelde, se vai ser amável, se não vai ser amável, se vai ser uma criança querida, se vai amar Deus, se vai seguir os seus pais. Nós não sabemos como será esse pequeno fruto que está nascendo. Mas, quando esse seria um exemplo, não sabemos e fazemos uma festa, certo? Por que Salomão escreveu isso aqui? Me faz pensar que, por esse raciocínio do que está escrito, seguindo a doutrina da palavra, que pela árvore conhecereis os frutos, quando morre, aí está a diferença, quando morre, nós já sabemos quem é, já tem nome, quantos anos, qual é a profissão, o que foi que ele serviu, como ele foi, como ele trabalhou, a gente já tem o suficiente informação sobre essa pessoa. E você sabe que Jesus morreu por mim e por você, por amor. E Jesus, ele quer que nós crescemos na palavra, para que assim a gente tenha entendimento de edificar a nossa casa. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Então, quando ele falou aqui, claro que é melhor ir à casa onde há luto do que a casa onde há banquete, pois naquele se vê o fim dos homens e os vivos que tomem consideração. Quer dizer, que os vivos respeitem essa consideração. E a gente muitos não respeitam, nem aceita, não quer entender a morte, ficamos com depressão, ficamos com uma tristeza assim profunda. Agora é normal. É normal. Mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a morte foi a porta que Deus criou através do nosso pecado para poder atravessar para a vida eterna. Se não tem a morte, nós não podemos passar para a vida eterna. Então, do pó nós viemos, do pó nós retornaremos. E é fácil isso? Fácil não é. Jesus chorou a morte de Lázaro. Podemos chorar, mas com entendimento. Vamos sentir muito com entendimento na palavra. E saber que partiu para a glória, partiu para o Pai, teve que atravessar a morte. Agora eu te digo, quem está nascendo, o fruto que está nascendo, sabemos para que Deus ele vai servir? Se é o Deus dos céus e da terra, se é o Pai, Filho e Espírito Santo, ou outros deuses. Vai depender muito da família que ele vai crescer, vai depender da obediência, do ensinamento, e que hoje depende de mim e de você. Se somos cristãos, temos o controle, mas tem até outras religiões que, pela misericórdia do Senhor, o Senhor está resgatando esses filhos para Ele, porque Jesus está voltando. E a causa desse coronavírus
Eu não quero que esse vídeo se estenda muito grande. A causa desse coronavírus que eu quero passar para vocês, que hoje estamos de quarentenas, estamos em casa, mas não se desespere. Jesus não perdeu o controle das coisas e Jesus, ele fez a vida e, através do nosso pecado, a morte. Então, não fique em casa com depressão. Não fique se lamentando porque já perdeu ou temos medo de perder um ente querido. Todos nós, no Brasil, na Suíça, no mundo está passando por esta crise. Não fique deprimido. Aprenda com a palavra do Senhor. Procure alguém que você conhece para meditar na palavra do Senhor. Por quê? O importante é que vamos para o Pai. Todos nós vamos, se é agora na fase do coronavírus ou se é depois, nós não sabemos. Mas os nossos líderes não são médicos, não diz que fique em casa. Se sair, use máscara, tente usar luva ou então gel, isso já ajuda. Isso já ajuda. Ou saia o mínimo possível, porque estamos de quarentena, não estamos de férias, não é para a gente desfrutar todo o tempo, toda hora, o sol e a vontade do nosso corpo, que estamos nervosos em casa cerrado. Irmãos, estamos no quarentena e o mal está acontecendo, está aí o mal, temos que vigiar, é uma peste no qual o inimigo, ele quer que nós deixamos de acreditar em Deus, que nós nos vingamos desse sentimento de medo, para que assim a gente possa perder a salvação. Não creia no medo da sua mente, não creia. Não creia, porque Jesus não perdeu o controle das coisas. Jesus tem o controle de todas as coisas. E o crente que está com a vida no altar, o crente não nasceu para morrer agora do coronavírus. Não é o momento para o cristão que está com a vida no altar ir. Por quê? Porque, irmãos, não é digno nem de se despedir da família. É triste. Não é digno nem de se despedir, não pode ter a festa que o Senhor diz aqui, né, na sua palavra, né? Melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete, pois naquele se vê o fim de todas as coisas. E os vivos que tome consigo consideração, que respeite e vigie, isso quer dizer, né? Então, meus queridos, veja bem, o versículo 8 ainda diz, mesmo o Eclesiástico 7, capítulo 8 diz, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor o paciente do que o arrogante. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Deus não perdeu o controle das coisas. Deus tem o controle. E eu digo e confirmo por revelação do Espírito Santo, se vocês obedecerem às ordens medicinais e tomar as providências de sua imunidade está alta, não fique nervosa, medite na palavra do Senhor, procure alguém que te ajude a expulsar esse espírito de medo, para que você não venha ficar com a imunidade baixa e venha então pegar rápido esse coronavírus, porque o crente que está com a vida no altar, ele não nasceu para morrer agora de coronavírus, não, porque o Senhor diz que, né, na sua palavra, infeliz também é aquele que é morto e não é digno do enterro. Claro que está sendo enterrado, claro que o coronavírus está sendo velado por alguns pastores também, alguns padres, muitos já foram enterrados de forma sem participação familiar, sem despedida, coisa que a gente não suporta, essas coisas, e a gente não tolera, mas tem que ser no momento assim, e Deus não perdeu o controle das coisas. Vamos orar e jejuar para que Deus então venha tirar essa peste que está no mundo assolando. Enquanto a gente não jejuar, enquanto a gente não orar, não se arrependermos dos nossos pecados, não nos arrependermos pedindo a Deus misericórdia, que perdoe todos os nossos pecados e da nossa família, então vai ficar pior. Vai ficar pior. Ai, Deus, e quem mandou essa peste? Irmãos, eu não sei quem mandou, mas eu sei que ninguém faz nada se Deus não permite. E se numa catástrofe, Deus aí tira a sua
glória. Ele se levanta do trono e ele mostra para o ímpio que ele existe e ele mostra para o justo que ele te segurou pela mão e edificou o seu templo. Não é assim? Não foi pelo pecado que nós sacrificamos a Jesus, crucificamos a Jesus, aquela morte triste que dói os nossos corações até hoje. Jesus foi por amor e hoje nós entendemos que por amor ele foi, e a grandeza e a honra e o que ele tinha no céu para receber se tornou maravilhoso aos nossos olhos, se tornou fiel a nós, filhos de Deus, se tornou algo que é impossível aos nossos olhos humanos. Então Deus é amor, mas Deus também é justiça. Jesus fez o que eu e você não faz. É estar perdoando toda hora, é estar intercedendo por aqueles que nos ofendeu todo o tempo, toda hora, é estar pedindo a Jesus misericórdia e que Deus perdoe tanto o pecado dele como o nosso. E que Deus não permita que o nosso coração endureça para que os nossos ouvidos fiquem surdos para ouvir e a nossa mente cega para entender a palavra do Senhor. Meus irmãos, Deus seja louvado. Eu vou ficando por aqui. Vou terminar aqui esse vídeo e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, aqui na tua presença, te pedimos, Senhor, a tua bondade e a tua misericórdia, que o teu Espírito Santo venha nos conceder a paz nesse momento tão difícil desse coronavírus, nesse momento tão difícil que nós não entendemos e não compreendemos, mas que teu Espírito Santo venha abrir as portas e o entendimento, para que todos aquela família que está em casa venha não estar ligado na televisão, nos filmes, mas que venha ter uma hora por dia ou 3 vezes por semana, que seja para estar adorando ao nosso Pai, Filho e Espírito Santo, Criador de todas as coisas, que nunca perdeu uma guerra e não perde o controle. Não há nenhum animal e nenhum inseto na terra, nenhuma árvore que não foi Deus que produziu. O inimigo, ele tenta copiar o que é de Deus, mas Deus é grande, soberano e poderoso, e ele não pode fazer nada com a nossa casa sem que Deus nos permita. Senhor, livra a minha casa e a casa dos meus irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. Paz do Senhor Jesus.